irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, iremos estudar a lição juvenil, certo? A lição de número 2, onde o título é Depressão, como livrar-se desse mal, certo? O nosso texto vai dizer o seguinte: tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 142, versículo 7. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Nós podemos ir aqui na leitura bíblica diária da lição, diz assim, olha, 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 7, fala sobre a situação de Elias e a solução divina, né? Nós vimos aqui que Jezabel ameaçou Elias, certo? Elias, depois de ter vencido a batalha espiritual junto ali diante dos profetas de Baal, Deus usou ele para que ele profetizasse que não ia chover durante 3 anos e meio. E depois, meus irmãos, devido às ameaças de Jezabel, ou seja, a sobrecarga ali do trabalho, da missão, Elias achou a missão dura, difícil, e ele pediu para morrer. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus sempre está disposto a nos socorrer, certo? Cabe eu e você clamarmos por Deus, e esse Deus, meus irmãos, que assim como a depressão é a doença, e assim como todas as outras doenças que nos afligem, Deus tem poder sobre as doenças para curá-la. Glória a Deus. Nós vemos aqui em Números capítulo 11, versículo do 11 ao 15, nós vemos a carga de trabalho de Moisés, onde Moisés falou também a Deus, né? Dizendo ali que ele não tinha condições de estar à frente do povo. E ele disse assim, olha Deus, é melhor que o Senhor me leve. Então nós vemos aqui, meus irmãos, mesmo assim Deus socorreu e deu ânimo a Moisés. Jó 3:24 fala sobre as perdas de Jó. Jó perdeu família, perdeu a paz, perdeu a saúde, perdeu a fazenda. Então ele ficou ali meio que perdeu o ânimo. Mas graças a Deus, Deus socorreu a ele e deu vitória a Jó. O profeta Jonas 4:8, quando ele vai dar uma palavra de Deus para aquele povo ali, e da Bíblia diz que o sol estava tão quente que feriu a cabeça dele ali todinho, e devido àquele sofrimento ele pede para morrer. Mesmo assim, meus irmãos, deu ânimo. A voz de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma injeção de ânimo para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Atos 10:38 vai falar sobre que Jesus vence, tem poder sobre todas as doenças. Por quê? Porque Deus é com ele. Salmo 42, versículo 5. A alma batida deve esperar em Deus. Essa espera significa socorro de Deus. E o socorro, meus irmãos, ele vem na hora certa para mim e para a tua vida. Nós vemos aqui, meus irmãos, a leitura bíblica em classe. Está lá em Salmos 42, versículo do 1 ao 11, que diz o seguinte, olha. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da minha presença. Ó Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. O abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a tua misericórdia, e de noite a tua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueces de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Versículo 11 para finalizar. Por que está abatida a minha alma e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha alma e o meu Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele é a solução
para todo problema, seja psicológico, seja físico, seja espiritual. Deus é sempre o remédio, sempre a solução. Nós vemos aqui, meus irmãos, na leitura aqui, diz que a própria ciência diz que a depressão é o mal do século 21. Nós vemos aqui que com esse problema tão desafiador, né, que todo problema requer um desafio para nós, e nós vemos aqui que com a depressão não é diferente. Mas vamos lá, meus irmãos, porque a lição vai falar o seguinte, olha, esclarecer que a depressão não é causada unicamente por questões espirituais ou ação demoníaca, certo? Vou repetir, esclarecer que a depressão não é causada unicamente por questões espirituais ou por ação demoníaca. Tem outros fatores, certo? Pode ser uma ação demoníaca? Pode. Pode ser um problema espiritual? Pode. Mas tem outros sintomas também, tem outras causas, certo? Mas que precisa ser enfrentado o quê? Com remédio, oração e confiança em Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Por exemplo, tem a depressão pós-parto, que algumas mulheres desenvolvem essa depressão após o parto, né? Nós vimos aqui que às vezes a depressão é causada, como eu já falei aqui, às vezes por estresse de trabalho, muito problema no trabalho, uma sobrecarga, aí vem aquela depressão. Às vezes a depressão é causada por uma perda de um parente, de um amigo ou uma amiga, certo? Nós vimos aqui que a depressão também pode ser causada por fatores emocionais, certo? E por tantos outros fatores. Não, eu conversei com uma psicóloga e ela disse assim, olha, que não existe uma única causa, são muitas causas. Assim como eles não falam, pode ser uma causa espiritual, certo? Ou não. Então tem muitas causas, muitos problemas que podem vir a causar a depressão, certo? Vamos lá. Nós vemos aqui, que olha aqui, aí eu dei uma pesquisada aqui, olha aqui, mais ou menos, segundo a OMS, segundo a OMS, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com esse transtorno da depressão, certo? Mais de 300 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno no mundo. Olha aqui, no Brasil, geralmente, acredito que seja mais ou menos 12 milhões de pessoas com esse problema, certo? A mulher, ela não é mais propícia para ter a depressão, mas de todos os casos de depressão, são mais mulheres. Eu dei uma pesquisada aqui e 63% de todos esses problemas de depressão em todo o mundo, certo? De todas as pessoas que têm problema de depressão no mundo, 63% são mulheres e 37% são homens. Isso independente da idade, independente do sexo, se é homem ou mulher, certo? Então isso pode recorrer em qualquer idade, certo? Olha aqui, a depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo, certo? Incapacidade no mundo do trabalho e tudo, certo? É uma das principais causas de incapacidade, que as pessoas, pelo problema da depressão, ficaram incapazes de trabalhar e de exercer seus trabalhos como cidadão, certo? É tido como o mal do século, certo? Olha aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Ou seja, o diabo, ele quer roubar o nosso ânimo, certo? Mas que Deus tenha misericórdia. E vou repetir, a palavra de Deus, a presença de Deus é uma injeção de ânimo, certo? Para a nossa vida. Quando a gente está com problema de saúde, por exemplo, quando a gente está com problema de anemia e vai no médico ou nutricionista, e ele vai dizer o seguinte, olha, coma alguma coisa que seja rica em ferro, né, para combater a anemia. Quando nós estamos com um problema de falta de ânimo, a palavra de Deus, vou botar aqui, olha, a palavra, certo? A palavra de Deus é uma injeção de ânimo, na minha e na tua vida, certo? A gente citou um exemplo aqui, Moisés, Elias, Jonas, Jó, eles estavam com um ânimo lá embaixo, mas a presença de Deus deu uma injeção de ânimo na vida deles e eles foram revigorados pela palavra de Deus, certo? Olha aqui, a depressão é a doença psíquica, do psicológica, certo? Mas que causa prejuízos em todos os sentidos, certo? Prejuízos psicológicos, prejuízos no corpo físico, prejuízos financeiros, porque geralmente a pessoa que tem problema de depressão está incapaz de trabalhar,
mas que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Lembrando que eu falei na semana passada, a depressão é uma das causas, das principais causas de suicídio. Que a pessoa está 100 anos, não quer mais viver, quer se isolar de tudo. E eu falei que na lição passada, que mais ou menos em todo o mundo, 700 mil pessoas tiram a própria vida. E muitas vezes é com problema de depressão. Mas que Deus tenha misericórdia e nos ajude e nos dê uma injeção de ânimo todos os dias, certo? Para que nós venhamos nos fortalecer na sua palavra e se livrar desse mal, certo? Isso é uma doença que pode afetar qualquer um, em qualquer idade. Mas que Deus tenha misericórdia para que não venha esse mal, não caia sobre a mim e sobre a tua vida. E quem estiver com esse problema, que seja sarado, curado, em nome de Jesus Cristo. Certo? Vou parar por aqui, meus irmãos, e vamos iniciar aqui o capítulo 1. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 1 aqui da lição, vai falar sobre depressão, o mal do século. Certo? Como diz aqui o título. Certo? Depressão, o mal do século. Certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que, olha aqui, a palavra depressão, certo? A palavra depressão vem do latim depressio, certo? E esse prefixo di aqui significa um movimento descendente de cima para baixo, ou seja, de cima para baixo, certo? E essa palavra précio significa pressão. Se fosse traduzir literalmente, seria pressão para baixo, ou seja, é o ânimo, certo? É o ânimo indo lá para baixo, certo? Por isso que eu digo, meus irmãos, que a palavra de Deus é uma injeção de ânimo. Se o nosso ânimo está lá embaixo, se nós pedimos ajuda divina, certo? Deus vai dar uma injeção de ânimo e o nosso ânimo vai lá para cima, certo? Por isso, meus irmãos, que uma das atitudes, né, uma das artimanhas do diabo é tentar roubar o nosso ânimo, certo? Porque sem ânimo, meus irmãos, a gente não quer viver. Sem ânimo vai gerar, quando a gente não tem ânimo, que é o que a depressão gera, uma pessoa sem ânimo, aí gera tristeza, baixa estima, desânimo, que é o contrário de ânimo, certo? E pessimismo, onde a pessoa vai acreditar que nada dá certo, que não tem mais jeito. Então, isso, olha aqui, meus irmãos, esse negócio de que não tem mais jeito, isso é uma mentira do diabo, certo? O diabo, ele é mentiroso, certo? Deus, ele dá uma injeção de ânimo na nossa vida. Cabe eu e você orarmos por aqueles que têm algum problema, certo? E aqueles que estão com problema, leia a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai lhe dar uma injeção de ânimo, vai lhe dar fé, certo? Olha aqui, a fé, ela aumenta o nosso ânimo, certo? Glória a Deus, nós podemos ver isso. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que seria literalmente uma pressão para baixo, um ânimo descendo. Mas a palavra de Deus nos dá uma injeção de ânimo e nosso ânimo vai lá para cima. Vou botar aqui, olha, a fé, certo? A fé, ela aumenta o nosso ânimo, certo? Só para vocês entenderem. A fé aumenta o nosso ânimo. Não estou dizendo aqui que quem tem problema de depressão está sem fé, mas que quem está com depressão está com o ânimo lá embaixo, certo? Então, oramos essa pessoa e sempre dá apoio moral, né? Sempre dá conversar, visitar, para que essa pessoa aumente sua fé e aumente seu ânimo lá para cima, e essa pessoa vai estar liberta desse mal em nome de Jesus. Certo? Então gera tristeza, baixa estima, desânimo, certo? Pessimismo, nada dá certo. Vou botar aqui, olha, nada dá certo para mim, não tem mais jeito. Deus tem uma vitória para cada um, meus irmãos. As bênçãos de Deus são infinitas e não se acabam. Recorram a Deus, certo? E Deus vai aumentar a sua fé. Glória a Deus. Olha aqui, quais são as causas e sintomas de uma pessoa depressiva? São muitas causas e muitos sintomas, certo? Muitas causas e muitos sintomas, certo? A causa pode ser genética, certo? Pode ser devido ao estresse, a carga, vou botar aqui, sobrecarga, olha aqui, ó, sobrecarga de trabalho, certo? Problemas de ansiedade, sedentarismo também pode gerar, porque a própria ciência diz que a prática de exercício, uma simples caminhada, né, diariamente, o exercício ele vai liberar, se eu não me engano, dopamina, né, que ela é boa para o ânimo, ela vai alimentar o nosso ânimo, o nosso ser. Então, sedentarismo também é um problema, certo? Traumas físicos, né? Às vezes sofre algum acidente, às vezes sofre alguma amputação devido a alguma doença e a pessoa tem um ânimo lá embaixo. E também pode ser problemas psicológicos,
certo? Isso são as causas, certo? E sintomas é o que elas tem a ver aqui, né? Uma profunda tristeza, perda de prazer em atividades que antes apreciava, problemas para dormir, pensamento suicida. Tudo isso são sintomas, mas que Deus tenha misericórdia. E aqui no ponto 3 aqui do capítulo 2 eu falo sobre Elias e a sua depressão. Como eu já falei aqui no início, né? Devido a algumas ameaças, Elias ele ficou meio que depressivo, pensou que estava sozinho, ele achou a sua missão muito pesada, até que Deus ele foi dormir, certo? E Deus mandou um anjo para que alimentasse ele e disse assim: levanta-te e come, certo? Primeiro essa expressão levanta-te, olha aqui, quando o anjo disse levanta-te, certo? Vocês podem ver lá como diz aqui na leitura diária, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19. Quando o anjo disse a Elias, certo? Levanta-te. O anjo, em outras palavras, está dizendo: levanta-te, tem bom ânimo. Você está vivo. Você tem que se erguer, você tem que lutar, você tem que se esforçar e Deus vai dar vitória. E se alimentar, certo? Olha aqui, tem um ditado popular assim, que saco vazio não fica de pé. Quando o anjo diz assim, levanta-te, em outras palavras, ele está assim, olha, tem ânimo, aumenta o teu ânimo. E se alimenta, porque uma das causas também de quem está depressivo é não querer se alimentar, certo? Então, meus irmãos, o anjo disse para Elias, levanta-te e te alimenta. Aí depois Deus falou com ele novamente e ele se ergueu para ser um grande, para ser um instrumento na mão do Senhor para aquela nação ali de Israel. Certo? É isso mesmo, vou parar por aqui e já iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2, nós vemos aqui, olha, depressão, certo? Discernindo a doença do problema espiritual. Então a doença tanto pode ter uma causa espiritual, certo? Como também pode ter, como geralmente uma causa física, vou botar aqui, ó, física ou biológica. Biológica, certo? Nem sempre é espiritual, certo? Então, meus irmãos, a depressão não é besteira. Esse é um problema sério, certo? É um problema sério. Devemos tratar com seriedade esse problema, certo? A depressão é um mal presente no nosso cotidiano, no nosso mundo, certo? E muitas pessoas sofrem com esse problema. Então, temos que pedir a Deus discernimento, certo? Porque nem toda doença, imagine se toda doença fosse ação demoníaca, misericórdia, certo? Mas não é. Olha aqui, não é por pecar, fulano está com depressão, foi por conta de pecado. Não. Algumas causas é por problema de pecado, sim. Alguns problemas psicológicos, perdão. Por exemplo, se alguém, às vezes, vive no mundo do pecado, aí tira a vida de outra pessoa. Aí tirou a vida daquela pessoa e aquele por ter tirado a vida de outra pessoa, ficou com um peso na consciência e isso gerou uma depressão. Então isso é uma depressão causada por pecado, certo? Ou alguma coisa parecida, certo? Mas geralmente é causado por problemas físicos, biológicos ou emocionais, certo? Emocionais, certo? Então o problema nem sempre é espiritual, às vezes é problema por conta físico, biológico ou emocional, certo? Então a depressão não é besteira, é um problema sério, certo? Trate com seriedade, vou botar aqui, ó, seriedade, certo? Esse problema. Trate esse problema com seriedade, certo? Tenha compaixão, tenha misericórdia por essa pessoa, certo? Olha aqui, tenha paciência, tem que ter paciência, certo? Não é besteira uma pessoa que está sofrendo com problemas depressivos, certo? Olha aqui, Jesus citou o exemplo lá em João capítulo 9, versículo do 1 ao 7, que de um doente por causa por causa biológica, que era aquele cego que Jesus curou ele, certo? E os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso era um problema, uma saúde devido a problemas biológicos. E Jesus curou aquele cego, certo? E Jesus também, nós vimos aqui, em Mateus capítulo 12, versículo 28 por diante, nós vimos aqui um doente por conta de problema espiritual. Quem é esse problema? Alguns líderes religiosos estavam doentes, dizendo que Jesus estava expulsando
um demônio, né? Quando Jesus expulsou ali um demônio, uma pessoa endemoniada. Então, uma pessoa endemoniada, o problema é espiritual, certo? Uma pessoa que está cheia do demônio, uma pessoa endemoniada, o problema é espiritual, certo? Mas vou repetir, nem toda doença, a causa é espiritual. Tem causas físicas, causas biológicas, que tem a ver com a física, né? Ou emocionais, certo? Então, aqui em Mateus 12, Jesus mostrou um doente por causa espiritual, que era aquele demoniado. Foi naquela causa quando alguns disseram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Essas pessoas que disseram isso também estavam com problema espiritual, porque a pessoa que diz que uma ação do Espírito Santo é uma ação por um demônio, essa pessoa está doente espiritualmente. Certo? Deu para entender, né? Vamos lá. Aí nós vemos aqui, meus irmãos, que não é besteira, certo? Geralmente não é por conta de pecado, certo? É um problema emocional que requer ajuda espiritual, certo? Nós vemos aqui depressivos que precisam do apoio da família e da igreja, certo? Através da oração, certo? A depressão rouba toda a energia, certo? Rouba o interesse, certo? Então a depressão, ela age como um ladrão, né? Ela rouba, certo? Ela rouba o ânimo, certo? Ela rouba a energia, certo? Ela rouba o ânimo, como já falei aqui, certo? Ela rouba a nossa energia, ela rouba o nosso, a depressão, ela vai roubar, certo? A depressão vai roubar, certo? Vai roubar o nosso ânimo, a nossa energia, o nosso interesse, certo? Interesse. Desculpe a letra aqui que está um pouco feia porque eu estou escrevendo rápido, certo? O nosso interesse, certo? As nossas emoções, certo? Vamos lá. E terceiro, depressivos que enfrentam batalhas espirituais, certo? Então nós vemos aqui que não podemos dizer que toda depressão provém de problemas espirituais ou de possessão demoníaca, muito menos que resultado do pecado, certo? Isso é um fato. Mas nós sabemos que o diabo quer nos destruir, certo? Ali, 1 Pedro 5,8, certo? O diabo é mentiroso, como o diabo disse que não tem jeito. Aí vem o diabo vai dizer para a humanidade, né? Para nós, não tem jeito, não tem mais esperança, não gaste suas energias, né? Tire sua própria vida, desista, certo? Então o diabo vai querer implantar isso na minha e na tua vida, para nós desistirmos. Mas quando o anjo falou com Elias, disse o que? Levanta-te e te alimenta. Levantar, essa palavra levantar, ou esse ato de levantar-se, significa, pode demonstrar um ato de se levantar e lutar, certo? Demonstra interesse. Deus está demonstrando interesse que ele tem que ter, de se levantar. É um ato de um esforço. E alimentar-se, que a gente tem que se alimentar para estar forte, para tentar, para lutarmos pelos nossos ideais, pela nossa fé, pelo reino de Deus, certo? E no capítulo 3, certo? Vai falar sobre a receita bíblica contra a depressão, a oração que vence, certo? A Bíblia diz que, olha aqui, buscar ao Senhor, Isaías 55, versículo 6, certo? Nós vemos aqui que nós somos estados, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, né? Orar sem cessar, certo? Efésios, capítulo 5, versículo 18, né? Diz que nós devemos orar em tempo e fora de tempo, certo? Olha aqui, como já falei, vou repetir, certo? Na presença de Deus há o quê? A cura, certo? Na presença de Deus há um ânimo revigorado, certo? Na presença de Deus há energia renovada. Na presença de Deus, certo? Vamos botar aqui, presença de Deus. Na presença de Deus há interesse renovado pela vida, para lutar pela vida, meus irmãos. Então, enquanto a depressão ela vem roubar o nosso ânimo, a nossa energia, o nosso interesse, o desejo de viver, certo? Isso a depressão rouba, certo? Na presença de Deus, certo? Na presença de Deus, aqui, aí vai vir em abundância cura. Na presença de Deus há em abundância ânimo. Na presença de Deus há em abundância energia. Na presença de Deus há em grande abundância o interesse de viver, que tem a ver com ânimo, certo? Então, meus irmãos, o remédio para ser curado da depressão e de qualquer tipo de mal, certo?
Primeiro, vamos lá. Se tiver que tomar remédio, toma, lógico, certo? Mas vamos lá. Remédio, se tiver com algum problema de doença, remédio, oração e confiança em Deus, que essa confiança em Deus se traduz em fé, certo? Então, essa presença de Deus se traduz em fé. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, você vai vencer. Então é isso, meus irmãos. Vai falar sobre Elias, já falei aqui sobre Elias, certo? Nós vimos aqui que a palavra de Deus fortalece, certo? Ela fortalece, a presença de Deus, ela vai nos fortalecer, como já falei aqui, certo? E Deus também nos criou, como já falei em outras lições, Deus nos criou como um ser sociável. Deus requer, Salmo 133, versículo 1, né? Que diz assim, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ou seja, para nós vivermos no meio sociável, entre as pessoas, louvando a Deus, trabalhando, estudando, abrindo o próprio negócio, constituindo família, certo? Então vamos lá, para finalizar, para repetir de novo, a depressão ela vai roubar o nosso ânimo, a nossa energia e o nosso interesse de viver, certo? Na presença de Deus vai ter cura, vai ter ânimo, vai ter energia, vai ter interesse de viver, certo? Através da oração, através de tomar remédio, através da confiança em Deus, que é traduzido como fé, nós venceremos qualquer tipo de mal, certo? Vou repetir para finalizar. Não existe doença que seja maior do que o próprio Deus. Não existe doença que seja maior do que a palavra de Deus, certo? Deus, ele é maior do que o demônio, Deus é maior do que as doenças, Deus é maior do que tudo, certo? Então, com Deus, com fé em Deus, nós podemos vencer. Paz do Senhor, até a próxima lição, certo? E que Deus abra a nossa mente para que a gente venha crescer na graça, que Deus nos dê saúde espiritual, saúde física, e que nós possamos ter uma ótima semana na presença de Deus, porque na presença de Deus tem cura, tem ânimo, tem energia, tem interesse, tem milagres. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.